Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quantos vieram ouvir a voz do Senhor nesta noite? Amém. Meus irmãos, fiquem atentos. Deus, Ele está neste lugar. Aleluia. Vou batizar a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Enquanto você acha, enquanto você encontra, quero justificar minha esposa. O batismo dela da escala hoje está pregando lá na rua do culto com as crianças. Louvado seja Deus. E a gente conversando em casa, eu falei para ela, mas o pastor John tem estratégia, viu? Se eu não tivesse me escalado hoje, eu estaria lá também. Mas o Pai é bom, amém, irmãos? Glória a Jesus, o Pai é bom. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo de número 6. Quantos achou? Amém? Amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Pedro: não temos prata e nem ouro. Quantos entendemos o mistério? Aleluia. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. Versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Aleluia. Podemos tomar seu assento, adorando o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Não esquecendo de glorificar o nome do Senhor. Deus é fiel. Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje é culto de gratidão. E a palavra do Senhor vai dizer que este homem estava desde o ventre da sua mãe nessa condição. Ou seja, aquele moço nunca teve o privilégio de andar. Louvado seja Deus, eu fico imaginando, irmãos, Pedro e João subindo a hora da oração. A palavra do Senhor vai dizer que é a hora nona. E eles tinham como costume de subir todos os dias para orar. Eu fico imaginando, irmãos, quem sabe eles andando e falando um para o outro sobre das coisas que Jesus fazia, porque esse milagre é continuação da obra que Jesus fazia quando estava aqui na terra. Mas após a assunção de Jesus ao céu, Jesus incumbiu essa missão a nós, os seus filhos, para que nós desse continuidade a esta obra de apregoar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, e por que não, irmãos, também realizar os milagres, que não é nosso, é de Deus. Porque o próprio Jesus disse que se nós crescêssemos, nós realizaríamos obras tão grandes como aquelas, ou ainda maior. E nesse dia, esse homem se deparou com Pedro e João. Eu imagino que vinham cheio de unção, de graça, porque era homem que buscava, homem que orava, a qual nós também devemos, meus irmãos, ser povo de Deus que busca, ser povo de Deus que está sempre em oração, ter como hábito falar com Deus, porque nós só aprendemos de Deus quando nós falamos com Deus. E a oração é falar com Deus. E agora, meus irmãos, ele olha para Pedro e para João, esperando receber algo físico. E ele diz, e ele pede uma esmola. Quando aqueles homens de Deus falam para ele: olha para nós. E aquele homem olhou para eles. Louvado seja Deus. E eles disseram esta palavra que quantas vezes nós queremos ouvir de alguém: não tenho a prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo do Nazareno. E a palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, que aquele homem não andou de imediato. Muitas vezes nós, como servos de Deus, queremos fazer algo que para nós é grandioso, e nós
somos frustrados na primeira tentativa e desistimos. Meus irmãos, aqueles homens, quando eles anunciaram que Jesus ia curar, libertar daquela condição, aquele homem não andou, mas a palavra vai dizer que eles, tomando pela mão, puxou ele, e logo seus tornozelos se endireitaram. Aleluia. Agora, meus irmãos, eu quero chegar onde eu estava querendo chegar. Quem sabe se fosse eu, ou você, ou nós, após esse milagre eu ia sair correndo, porque eu nunca experimentava andar. Quem sabe meu coração, muitas coisas iam se passar, e eu dizia: agora eu vou visitar os meus pais, agora eu vou no mercado, agora eu vou correr atrás disso, eu vou jogar bola. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele se levantando, ele saiu saltando, correndo, gritando, louvando e adorando a Deus. Aleluia. Porque aquele homem tinha um coração cheio de gratidão. Jesus. Aleluia. Aqueles anos todos que aquele homem passou sendo levado àquele lugar, não tirou dele a sua essência de adorador. Aleluia. Quem sabe quantas vezes ele ouviu de alguém uma repreensão? Quem sabe o fariseu, quem sabe o doutor da lei passaram por aquele lugar e fazia como aqueles que descia de Jericó, que topou aquele homem que foi espancado, passado de largo. Mas agora, louvado seja Deus, ele encontrara com os homens de Deus. Meus irmãos, nós estamos nessa condição de homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 8, vai dizer o seguinte: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar. Aleluia. Meus irmãos, nós cremos, louvado seja Deus, aquela situação que nós não conseguimos, louvado seja Deus, passar. Se nós cremos nesse Deus, que é o mesmo Deus, todo o povo vai ouvir você ultrapassar essas barreiras. Aleluia. Nós ouvimos testemunho nesta noite de alguém que desejava algo físico e não tinha, meu pastor, para quem pedir. É verdade. Mas agora ela recebe uma instrução de alguém que está na casa de Deus. Aleluia. E vai dizer para ela: olha, só Jesus pode te dar. Louvado seja Deus. E então ela recebe. E ela continua, irmão, porque nós sabemos que quando nós recebemos uma bênção e nós somos gratos a Deus, nós estamos dizendo para Deus: olha, Senhor, eu estou alegre por esse recebimento. Aleluia. Eu estou feliz porque eu recebi algo que eu desejava. Aleluia. Vamos continuar, meus irmãos, sendo gratos a Deus. Não vamos cessar de agradecer, não. Nós vamos deixar para agradecer só quando receber. Louvado seja Deus. No livro de Marcos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Jesus estava em um lugar pregoando, que essa era a vida de Jesus aqui na terra, orando e apregoando a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que naquele lugar, aquele ambiente encheu-se tanto, que não havia lugar nem entre a porta para alguém estar. E havia também fora desse ambiente alguém que também era paralítico. A Bíblia vai dizer que 4 amigos pegaram esse homem e desceram ele pelo telhado, com grande dificuldade para chegar a Jesus. Meus irmãos, trazendo para os dias de hoje, essa dificuldade é a falta do evangelismo. Quantas vezes nós que estamos na casa do Senhor não temos a coragem de buscar aqueles que estão parados lá fora? Aquele homem estava parado porque não tinha condição de chegar até Jesus, da mesma sorte que muitas pessoas lá fora estão parados porque não tem mais força para estar na igreja. E nós fomos enviados de
Deus, devemos receber, meus irmãos, essa ordenança do Senhor para fazer um sacrifício, para juntar com um, com dois, com três ou até com quatro, para ir em busca dessas almas. A Bíblia vai dizer que aquele homem chegando até Jesus vai dizer para ele: olha, filho, perdoados estão os teus pecados. Louvado seja Deus. Mas vai ter sempre alguém, irmãos, do lado para querer acusar aquele que te ajuda. E muitas vezes esse alguém é aquele que tinha que estar do seu lado, tinha que estar te dando força. Esse alguém era fariseus, doutores da lei, líderes da sinagoga, louvado seja Deus. E agora começam a blasfemar e a razoar em seus corações, dizendo que Jesus estava cometendo pecado, porque só Deus poderia fazer o ato de perdoar pecado. Louvado seja Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos esperando algo de Deus, e Deus está trabalhando em nossa vida, e nós achamos que não está fazendo nada. Aquele homem esperava algo físico, e Deus estava dando para ele algo que era muito mais importante: o perdão dos seus pecados. É como se você fosse condenado por algo, e você recebesse uma notícia dizendo: olha, você agora é livre. Você pode adentrar e sair de qualquer lugar que você quiser, porque nenhuma condenação pesa mais sobre a sua vida. Essa era, meus irmãos, a libertação que Jesus estava dando para aquele homem. Perdoados estão os teus pecados. Louvado seja Deus. No versículo 11 do capítulo 2 de Marcos, Jesus vai dar a cura do físico. Ei, Jesus é, louvado seja Deus, tudo que nós precisamos. Jesus, ele está tomando providência do nosso espiritual, porque o físico não é tão importante, meus irmãos, porque o físico vai perecer nessa terra. Louvado seja Deus. Mas quem é curado na alma tem esperança de chegar ao céu. Quem recebe perdão dos seus pecados tem possibilidade de ir morar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens que agora acusavam, meus irmãos, agora vai passar pelo vexame, porque Jesus vai dizer: olha, o Filho do Homem tem a autoridade na terra para perdoar pecado. Louvado seja Deus. E esses poderes demonstram, louvado seja o nome do Senhor, quando Ele determina que aquele homem se levanta e anda, e seja também liberto daquela enfermidade. Louvado seja Deus. Esse mesmo Jesus, meus irmãos, que curou, lá no livro aos Hebreus, no capítulo 13, o verso 6, vai dizer que é o mesmo Jesus de ontem, é o de hoje, e será eternamente. Ele não mudou. Louvado seja Deus. Ele está neste lugar, meus irmãos, basta tão somente você acreditar, e Ele está entrando em providência naquilo que você tem pedido. Faça como a moça, meus irmãos, que testemunhou nesta noite, que pedindo com fé ganhou algo físico. Quem sabe o que você necessita é uma libertação espiritual. Em João 8,32 vai dizer: para conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é Jesus. Louvado seja Deus. Em João 8,36 ele vai dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vos serei livre. Então buscamos do Senhor, meus irmãos, algo especial, que seja algo do céu. Porque isso que recebemos do céu, o ladrão não mina, não rouba. A palavra do Senhor vai dizer que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Louvado seja Deus. Aquele homem, meus irmãos, eu fico imaginando, meu pastor, que homens na condição dele não podiam entrar na igreja.
melhor para o Senhor. Aleluia. Eu fico observando, imaginando, irmãos, aqui no meu pensamento, o que aquele homem passava, quem sabe quantas pregações ele ouviu, quem sabe quantas vezes alguém passou para ele e até profetizou e nada aconteceu, e isso não abateu aquele homem. Louvado seja Deus, desde o ventre da sua mãe, naquela condição. Eu não sei há quanto tempo você está esperando pela provisão de Deus, mas se você crê, hoje é o dia de você receber. Aleluia. Se você crê, hoje é o dia de você agradecer a Deus, porque Ele tem trabalhado em nossas vidas o tempo inteiro, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos deixar nos abater pelo tempo. O nosso Deus é o dono do tempo. Glória a Deus. Louvado seja Deus a hora, meus irmãos, nós que determinamos. Quem sabe uma oração pela família nós temos feito. Quem sabe temos esperado e temos pensado no nosso meio, olha, amanhã eu vou receber. Olha, amanhã eu vou na igreja e eu tenho certeza que alguém vai se levantar, vai profetizar e eu vou tomar posse. Ei, o tempo é do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, foi lido aqui pelo nosso pastor. Louvado seja Deus, que também, louvado seja Deus, falaram de um milagre de Jesus. Glória a Deus. Sobre um homem que estava há 38 anos aguardando o milagre. Glória a Deus. Ele esperava que alguém fosse ajudar ele a adentrar naquele tanque e receber a vitória, porque a palavra vai dizer que de tempos em tempos o anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que pulasse seria curado de qualquer enfermidade. Louvado seja Deus. E agora chega Jesus para ele e pergunta para ele: o que tu queres? Louvado seja Glória a Deus. Deus. Aleluia. Meus irmãos, quantas vezes nós temos esperado em algo físico, quando Jesus está na casa. Oh, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Se alguém vai e pergunta: mas Senhor, eu quero andar, mas sempre que o anjo desce, alguém pula antes de mim. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, basta somente uma ordem de Jesus. Entenda que Ele está nesse lugar hoje. Exponha a sua vida para Ele. Conte para Ele tudo aquilo que você conta para o seu vizinho. Verdade, Senhor. Quem sabe eu chego para o vizinho e começo a falar da minha casa, da minha família, do meu filho, da minha esposa, do meu cônjuge. Começo a reclamar para ele. Ei, conta para Jesus. Mateus 3,6, a palavra do Senhor vai dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que ouve em secreto. Louvado seja Deus. Tem coisa, meus irmãos, que é você e Deus, é eu e Deus. Louvado seja, não adianta eu contar para um ou para outro, não vai resolver o meu problema. Mas se eu contar para Jesus, ai, 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 se eu contar para Jesus, Glória a Deus. vai acontecer o que aconteceu com aquele homem. Agora ele levanta, toma a cama dele e sai andando. Louvado seja Deus. Oh, meus irmãos, imagine só, meus irmãos, 38 anos debaixo de um marquise ou um telhadinho, que a palavra do Senhor que diz que havia 5 alpendres naquele lugar, era onde ele se abrigava. 38 anos. Mas eu esperava, meu pastor, um mês. Eu querer fazer uma campanha de uma semana de oração, eu querer levantar pela madrugada. Muito difícil. Louvado seja Deus, eu quero as coisas de imediato. Ele, o Senhor, está na casa. Glória a Deus. Entenda isso, o Senhor está na casa. Comece agora a falar para ele: olha, Jesus, eu dependo de ti, Jesus. Comece a fazer como esse homem.
Nós chegamos na casa do Senhor e nós ficamos com a nossa boca fechada. Nós esperamos que algo venha cair do céu direto em cima de nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus, não queremos mais chamar a atenção de Deus para nossas vidas. Não queremos mais conversar com esse Deus no melhor momento, no momento em que há silêncio dentro de casa, no momento em que não há televisão ligada, não há som ligado, pela madrugada é só você e Deus, mas eu não quero mais, porque isso é um sacrifício. Eu não começo, meus irmãos, a ver que pessoas antes de mim, ou até no meu tempo, sofrem com uma dependência, sofrem com uma limitação, sofrem com uma falta de recursos, mas nós saudáveis, nós regozijando de saúde física e espiritual, estamos na casa de Deus só esperando um favor da sua parte. Louvado a Deus, queremos receber de Deus, mas não trazemos nada para Deus. É como o louvor que diz que eu não trouxe nada para a mesa. Louvado seja Deus. É tempo, meus irmãos, de nós mudarmos o nosso pensamento espiritual. É tempo de nós olharmos para pessoas que Deus levanta como testemunha. Louvado seja Deus, para querer somar, para querer colocar os ombros embaixo, para que não fique pesado. Louvado seja Deus. Faça como esse homem, adore ao Senhor em tempo e em fora de tempo. Aleluia. Louvado seja Deus. Não desperdice o seu tempo na casa de Deus. Não fique com a boca fechada, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor. O Senhor tem nos chamado para esse compromisso de adoração. Poderia ser levantado anjos, poderia, mas Deus quis a nós. Por isso que Ele nos fez com sua imagem, sua semelhança, para que nós fôssemos adorador por excelência. Aleluia. Em nome do Senhor. Então vamos receber esse chamado, vamos exercer esse chamado de sermos adoradores na casa do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Todos recebem